Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é os mitos fundacionais da nação portuguesa. Nós vamos falar especificamente sobre a pessoa de Viriato e, sobretudo, analisando o Viriato dentro da perspectiva da obra de Teófilo Braga. Quando nós pensamos na figura de Viriato, esse é um nome famoso, né, que está diretamente conectado à Lusitânia. A Lusitânia, os portugueses se autodenominam lusitanos, né? A obra de Camões, Os Lusíadas, faz referência explícita exatamente a esse território, digamos, da antiguidade, onde viviam os povos lusitanos desde o período neolítico, né? Depois da conquista romana, esse território passou a designar uma província romana da Hispânia, né, cuja capital era Emérita Augusta, que é o nome da atual Mérida, né. Ora, a Lusitânia incluía um território de Portugal que, de certa forma, pegava o sul do Rio Douro, mais a Extremadura, e uma parte da província de Salamanca, né? A Lusitânia torna-se uma província romana no primeiro século depois de Cristo, e é considerada certamente a origem ancestral de Portugal. É esta Lusitânia pré-romana aonde viveu Viriato, Sertório, né? E isso está na base do movimento lusitanista. Então, o lusitano, a Lusitânia e os portugueses estão umbilicalmente interligados, não é? E a Lusitânia se notabiliza exatamente, os lusitanos se notabilizam exatamente pelas guerras e pela resistência absolutamente brava que eles fazem em relação à conquista romana, não é? Bem, então há uma guerra contínua contra Roma, e é exatamente nessas questões que os lusitanos, o caráter dos lusitanos, sobretudo, adquire um destaque muito interessante. Então nós temos vários indivíduos famosos que vão falar sobre a Lusitânia, como por exemplo Estrabão, Pompônio, Plínio, o Velho, Ptolomeu, né? Lício Aneufloro, que é um historiador amigo de Adriano, Tito Livio, um homem que vai ter um trabalho imenso com a Lusitânia, vai ser o pretor sérvio Galba, não é? Os lusitanos serão um povo tão guerreiro e vai dar tanto trabalho para Roma que Galba chega ao ponto de compará-los. O grau de periculosidade deles para o Império Romano é equivalente ao de Cartago, não é? Enfim, dito isto, feitas essas pequenas considerações, né, onde todos esses autores famosos, Políbio, Estrabão, né, tem muita gente importante que fala da Lusitânia, né? Portanto, esses autores todos, ao citarem a Lusitânia, quase todos eles vão descrever sempre esse caráter absolutamente aguerrido dos lusitanos. Essa obra do Teófilo Braga, chamado Viriato, né? Teófilo Braga é um poeta
um ensaísta português, é um político, um grande intelectual. Ele tem uma carreira política, digamos, rápida. Foi o introdutor do positivismo em Portugal, né? Exerceu durante algum tempo o governo provisório, foi presidente da República em Portugal, né? E apesar de ter sido um homem de esquerda, portanto liberal, introdutor do positivismo, não tem nenhuma relação com a figura dos esquerdistas que nós temos em relação, como parâmetro de comparação com o Brasil, né? Portanto, Teófilo Braga é um sujeito que não era monarquista, pelo contrário, trabalhou contra a monarquia portuguesa, mas ele tem uma obra realmente lapidar. Ele é autor de uma vasta obra, vastíssima. A obra do Braga chega a quase 400 títulos, né? E escreveu sobre temas completamente diferentes: história universal, história do direito, teatro, manifestações artísticas, novelas de cavalaria, poêmica literária, enfim. Agora, o que nos interessa? Teófilo Braga foi um investigador das origens dos povos, né? Esse homem fez um trabalho de recolha, de análise dos elementos tradicionais dos portugueses, desde os mitos, passando pelos costumes, os contos de tradição oral, não é? O Teófilo Braga seria o equivalente ao nosso Câmara Cascudo, em Portugal. A recolha que esse homem faz sobre os mitos, os cancioneiros populares, né, os cantos populares, os cantos tradicionais, o romanceiro geral português, todos os mitos, as teocracias literárias, enfim, todo um vasto universo de cultura, de altíssima cultura portuguesa. Teófilo Braga, portanto, é um autor assim, fecundo, e essa obra do Viriato, especificamente, que ele tem, é uma obra lapidar, né? Para tanto, nós vamos nos basear no nosso programa de hoje em um artigo da doutora Maria da Conceição Pereira, da Universidade do Porto, onde ela vai falar sobre a etno-epo-história e os mitos fundacionais da nação. Vai falar exatamente sobre Viriato, do Teófilo Braga. Bem, Teófilo Braga, portanto, viveu no século XX, não? Século XIX e XX. Logo no início do século XX, ele já tinha produzido inúmeros livros. Portanto, é um homem diretamente consagrado à cultura portuguesa. Diretamente consagrado. É impossível estudar Portugal, a alta cultura portuguesa, e não estudar as obras de Braga. Essa obra especificamente, Viriato, é uma narrativa epo-histórica, né? O que é isso? Essa obra, ela sugere uma reflexão sobre os mitos fundacionais de Portugal, né? E coloca Viriato, portanto, a Lusitânia, enraiza o imaginário coletivo dentro desses mitos fundacionais, e essa obra vai pretender investigar a chamada alma portuguesa, né? Então, o Braga vai procurar explicar, dentro de uma perspectiva cultural, a antiguidade da nacionalidade portuguesa. E, para tanto, ele vai estudar a raça, a história, a tradição, a língua, os mitos. Portanto, esse homem faz um trabalho arqueológico
né, de escavação literária dos estudos históricos, etnográficos, uma reconstrução poética, enfim, sobre os mitos de Portugal. Ele faz um trabalho que, por exemplo, no Brasil, no período do Império e mesmo da República, não há nada equivalente ao que o Braga fez, né? Então, embora ele fosse um positivista, o tipo de positivismo que ele pratica e o tipo de positivismo que é praticado aqui no Brasil não tem o menor paralelo, não é? Então, essa reflexão antropológica do Teófilo Braga, centrada na cultura popular, admitia a hipótese de que há uma expressão genuína na cultura de um povo, uma expressão ontológica. Então o Teófilo Braga parte da ideia de que, através da cultura, você pode verificar e constatar e comprovar indícios de uma transcendência, não é? E que a cultura expressa a identidade nacional. Evidentemente, naquela altura, por exemplo, no século XVIII, XIX, existe um movimento no mundo inteiro. No Brasil isso é muito grande, muito intenso. Portugal também terá, né? Nós temos um movimento, por conta dos movimentos revolucionários internacionais, e que entra em Portugal também, entra no mundo inteiro, de criar instrumentos culturais, né? De configurar uma busca de identidade nacional com um viés ideológico, né? Então, a ciência da antropologia vai se orientar no sentido do estudo de uma cultura popular, mas, ao mesmo tempo, esse estudo objetiva a construção e a legitimação das nações que foram forjadas, e, ao mesmo tempo, legitima a construção de uma identidade nacional, né? Portanto, há um projeto por trás disso. Entretanto, Portugal é um país que tem uma história arqueológica imensa. Nós nos esquecemos, por exemplo, que Portugal tem a monarquia mais estável da Europa. Apesar de ter tido 4 dinastias, todas essas dinastias foram originadas de um único tronco familiar. É o único caso na Europa em que uma dinastia, né, desde o início da formação da nacionalidade, dirige o país por todo sempre, né? Então, a história de Portugal é uma história muito diferenciada e é preciso ter muito cuidado. Os brasileiros cometem erros dramáticos quando fazem determinadas comparações da história de Portugal com a história de outros países. Há diferenças entre Portugal e os outros países seríssimas, né? Mas voltando aqui ao Braga. Ele admite a ideia. Ele é um sujeito preocupado com a construção de um mito de origem. Mito esse que vai conferir à nação portuguesa uma determinada característica. Porque, veja, Teófilo não é monarquista. Portanto, porque a monarquia portuguesa tem um mito de origem, que é o mito de Ourique, não é? Teófilo Braga, como não é português, como não é monarquista, ele vai buscar um outro mito de origem. Então ele volta à Lusitânia, né? Independentemente dessas questões de afirmação de identidade nacional, né? Dado que ele não é monarquista, antropologicamente, se nós suprimirmos a ideia da questão da identidade nacional, esta recolha da literatura popular, portanto dos costumes, das crenças, da tradição dos povos, dos mitos, né,
essa ideia de uma raça lusitana que é a base étnica daquele povo que futuramente será o povo português. Essa produção cultural é muito pujante, não é? E durante um tempo vão existir trabalhos que vão, de certa forma, desmembrar e dizer que Viriato não pertence à Lusitânia. Viriato é uma tradição eminentemente espanhola. Hoje essas questões estão já perfeitamente delineadas e, portanto, existe já comprovadamente as ligações de Viriato com a antiga Lusitânia, né? O fato é que esse estudo das origens portuguesas, estudo mítico do Teófilo Braga, obedece sim a um impulso nacionalista, né? Nacionalista no seguinte sentido: eles querem afirmar uma nova identidade a Portugal. E é curioso nós percebermos isso, porque, de certa forma, a mesma atitude está acontecendo no Brasil, não é? Portanto, há essa busca do nacionalismo, essa ideia de buscar uma cultura que tem uma intenção patriótica e nacional, digamos, enquadra-se perfeitamente numa moldura positivista republicana, né? E existe uma característica em relação à obra de Teófilo Braga. Ela é uma obra patriótica, exaltadora de Portugal e completamente anti-ibérica, né? No sentido de que ele tem uma aversão completa a qualquer tipo de união dinástica peninsular. Portanto, a qualquer tipo de conexão entre Portugal e Espanha, né? Bem, então, dito isto, essa obra, cabe falar mais uma coisa, essa obra do Viriato, essa obra do Teófilo Braga Viriato, é uma obra que foi feita na maturidade, né? Ele já estava com praticamente sexagenário, né? Portanto, é uma obra de maturidade e é interessante porque é uma obra refletida, é uma obra em que ele assume uma visão muito específica de Portugal, não é? E é certamente um homem que defende a ideia de que o Portugal monárquico é sim tributário deste Portugal da Lusitânia, tá certo? E esta posição, portanto, embora, reitero, o Teófilo Braga fosse republicano, o Portugal monárquico, a alma portuguesa, é tributária e é originada na Lusitânia. Portanto, não há, sob a perspectiva de Teófilo Braga, como desligar a alma portuguesa, a psicologia do país, a psicologia do seu povo, sobre de Viriato e da Lusitânia, né? Bem, o que acontece? O que ele vai chamar de alma portuguesa? O Teixeira de Pascoais também tem uma obra magnífica chamada A Arte de Ser Português. Por alma portuguesa, esse é um conceito bastante específico e que diverge de autor para autor, né? Quando nós analisamos os países, é que essas coisas não nos preocupam mais, né? Não constituem mais preocupações, mas elas existem. O que faz? Nós falamos a mesma língua que os portugueses, né? Na África fala, na Ásia fala, na Índia fala. Por que nós somos diferentes? Por que nós temos culturas diferentes? Hoje essas perguntas não são mais feitas, porque nós achamos que temos as respostas. Entretanto, aquilo que ele vai chamar de alma portuguesa vai ser um conjunto de manifestações seculares. São palavras dele. Persistentes do tipo antropológico e étnico que se mantém
desde as incursões dos celtas e lutas contra a conquista dos romanos até a resistência diante das invasões da orgia militar napoleônica. Então o Braga consegue perceber uma alma portuguesa dentro da cultura portuguesa. Ele consegue identificar algo, um substrato que se manifesta, né, e que é perceptável. Quais são essas características, de certa forma, que ele vai apresentar para a alma portuguesa? Vou elencar aqui. Tenacidade e indomável coragem diante das maiores calamidades, com fácil adaptação a todos os meios, o que evidencia o seu gênio à ação colonizadora. Profunda sentimentalidade que leva às aventuras heróicas e à idealização efetiva, em que o amor é sempre um caso de vida ou de morte. Capacidade especulativa pronta para a percepção das doutrinas científicas e filosóficas da Idade Média e da Renascença. E aí, exemplos apontados para a primeira época, Pedro Hispano, e para a segunda, Francisco Sanches, Garcia de Horta, Pedro Nunes e os Gouveia. Gênio estético, que sintetiza o ideal moderno de civilização ocidental, representado em Camões. O cantor das grandes navegações, representa a mais alta compreensão do gênio nacional, descrevendo-nos Lusíadas, geográfica e historicamente Portugal, referindo-se à tradição da antiga Lusitânia e relembrando o vulto que simboliza a sua vitalidade presente diante da incorporação romana da Península Hispânica. Pouca gente sabe que Camões escreveu o livro, escreveu os Lusíadas e o dedicou a Dom Sebastião, rei cuja morte vai causar uma tragédia verdadeira a Portugal. Né? O Camões, os Lusíadas, marca um tipo de história de Portugal e torna-se famoso, não só pelo poema, mas sobretudo é preciso entender o que foi aquela obra. Aquela obra marca um momento de escrita histórica, onde a história passa a ser vista como verdade. Não é? E o que é narrado tem um outro peso. Bem, nós não temos tempo de analisar os Lusíadas aqui, quem sabe a gente faça um programa só sobre isso. Né? Ora, o que está acontecendo na época de Camões? Os Lusíadas é uma obra que enfatizam, evocam um Portugal glorioso, né? Em contraponto a uma ideia de decadência. Né? Por quê? Porque nos Lusíadas não se havia perdido ainda o conhecimento da existência de uma relação de continuidade histórica entre Portugal e a antiga Lusitânia. Né? O Braga reconhece que esse conhecimento foi confundido com as lendas sincréticas dos cronicões. Isso aqui já é uma visão bem própria do Braga da historiografia do século XIX. O século XIX vai combater os autores, determinados autores tradicionais, notadamente as crônicas portuguesas, né? E aquelas crônicas que relatavam mitos, etc. A historiografia do século XIX, no mundo inteiro, ela vai combater os autores e as fontes, não porque eles não escrevessem verdade, é porque eles vão dizer que eles não eram historiadores. Portanto, o que eles escreviam não tinha rigor científico. E aqui há uma crítica, e o Braga, nesse aspecto, vai neste sentido, né, de que os cronicões relatam coisas falsas. Bem, apesar disto, desta crítica que ele faz aos cronicões, ele faz uma recolha de tradição oral. Né, e ele admite que existe uma continuidade histórica, mítica, entre a história da Lusitânia e a história de Portugal. Né? É como se Portugal não pudesse existir, e não pode mesmo,
e para tanto nós precisamos de entender o que era a Lusitânia, para entender como que Portugal inclusivamente consegue se manter como Reino Unido, né? Qual foi o grande trabalho de Dom Afonso Henriques, juntamente com os condes portugueses naquela altura, não é? Então, contra essas leituras de que não há continuidade histórica entre a Lusitânia, né, o Teófilo Braga insurge-se contra isso, porque ele insiste na ideia e ele só enxerga os lusitanos como ascendentes diretos dos portugueses. Ora, qual é o autor, qual é o historiador que inventa um problema gravíssimo historiográfico em Portugal e o Braga, sem citá-lo, está combatendo a ele? É exatamente o Alexandre Herculano. Alexandre Herculano é um camarada que vai dizer que o mito de Ourique não existe e que Portugal não tem nenhuma ligação com a Lusitânia, né? Portanto, há uma total despersonalização da nação portuguesa. E Alexandre Herculano, entre outras coisas, é um adepto, é um prosélito do movimento em Portugal que aderiu à causa de Dom Pedro I, não é? Notadamente quando Dom Pedro vai para Portugal, enfim, a questão é bem mais profunda, e Herculano, portanto, vem a ser aquele sujeito que tudo que dizia respeito à história de Portugal não prestava, porque ele queria começar um novo momento, né? Então, o Teófilo Braga rebate duramente Herculano, né? Agora, ele é um homem, por outro lado, que menciona Almeida Garré, né? E fala que o Garré é de fato um criador, é o lídimo criador, fundador da cultura liberal romântica. Tá certo? Bem, feita essa introdução, como é que ele vai trabalhar o viriato, né? É muito importante a ideia do viriato por uma razão que nós já fizemos um programa de rádio sobre isso. Toda cultura está baseada num mito que lhe dá origem, né, num mitologema. Se nós pensarmos, por exemplo, na existência de Israel, Israel só pode ter vindo à existência porque ele tem um mitologema inicial, é Deus. Deus aparece a Moisés e desenvolve-se a história de Israel. A história dos gregos, são os deuses gregos que fazem a Grécia, né? A história do cristianismo é Deus novamente, é Cristo, é a encarnação. A história do cristianismo como religião oficial do Império Romano é Constantino, quando vê Cristo na cruz, que transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. No caso de Portugal, como é que se funda Portugal? A fundação da nacionalidade dá-se exatamente no momento em que Dom Afonso Henriques vê Cristo na Batalha de Ourique. Bem, o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva coloca, portanto, que toda cultura ou toda história está diretamente embasada, fundamentada num mitologema de origem, portanto, numa história divina, celeste, e que quando você suprime essa história divina e celeste, aquela cultura não faz o menor sentido, né? Ela deixa de perder a sua existência. Isso é muito fácil de ser entendido. Tira Deus da história de Israel, vai ver que a história de Israel não existe, né? Tira Cristo da história da igreja cristã, a igreja não existe. Isso é um mitologema. Então o mitologema é o que torna aquela cultura aquela cultura.
Então, qual é o mitologema de Portugal? Esta é a indagação, claro, que o Teófilo Braga vai buscar. Né? O que fez Portugal ser Portugal? Então ele recua isso e fala que foi a Lusitânia. Não é? E, evidentemente que outros autores terão Ourique como o mitologema inicial de Portugal, né? A tradição de Ourique. E os portugueses são extremamente ciosos dessas duas tradições, tanto a tradição de Viriato quanto a tradição de Ourique. Né? Portanto, o Braga está, de certa forma, nesse sentido. Por que nos interessa nós irmos fazendo esse paralelo com a história de Portugal? Porque o Brasil, como nação criada por Portugal, também tem um mitologema, né? Um mitologema inicial. E esse mitologema, ao estudar Portugal, nós conseguimos entender o mitologema do Brasil, não é? E, de certa forma, nós somos herdeiros desse mitologema, que no caso não é a Lusitânia diretamente, mas é Dom Afonso Henriques, é? Quando ele vê Cristo. E temos também um segundo estádio, digamos, desse mitologema, que é exatamente o processo fundacional do Brasil, onde a cruz, a terra, é criada com o nome de Vera Cruz, não é? Seria um desdobramento desse mitologema inicial. Portanto, segundo Vicente Ferreira da Silva, não há como separar a história de um país da sua cultura. E não existe cultura sem um mitologema. Então ele vai buscar essas causas. Né? A historiografia do século XIX, ela parte do pressuposto de que nenhuma cultura e nenhuma história tem uma origem transcendente. Né? Nada. Tudo é absolutamente material. E isso vai na contramão do pensamento do Vicente Ferreira da Silva, e particularmente é a linha que, quanto a mim, parece-me a linha adequada, dado que o homem é um ser composto de uma dupla dimensão. Ele é corpo e ele é espírito. Então, quando nós vamos estudar a história, nós temos que ver essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, né? A dimensão da temporalidade e a dimensão da intemporalidade. Bom, o Braga, portanto, critica enormemente Alexandre Herculano, porque Alexandre Herculano desvaloriza as origens lusitanas. Né? Na história de Portugal, que havia sido aplicado aos portugueses do século XV, existe uma obra que é a obra Monarquia Lusitana, do Frei Bernardo de Brito. Né? Nesta obra nós temos uma recolha fabulosa de feitos dos portugueses, dos reis, dos nobres, de uma série de coisas. O Alexandre Herculano fala que essa obra e a do Frei Bernardo de Brito é uma patranhada. Né? E o Herculano coloca que todos os caracteres, né, que estabelecem uma transição natural entre os lusitanos e os portugueses, portanto, quais são esses caracteres? Território, a raça e a língua. É isso que pode ter. Então, existe alguma ligação entre a Lusitânia e Portugal? O Herculano fala, existe. Uma ligação pífia entre raça, língua e território. Né? Por outro lado, o Herculano fala que essas ligações da Lusitânia têm muito mais a ver com a Espanha do que com Portugal. O Braga vai dizer que isso é um absurdo. Né? O Herculano, portanto, lança uma obra em que ele diminui a dimensão mítica de Viriato, combate enormemente o mito de Ourique. Né? Já o Oliveira Martins, que é um historiador maçom,
inclusive, né? Abre o primeiro capítulo da sua História de Portugal, uma obra muito interessante, o Oliveira Martins. Abre falando sobre os lusitanos, faz uma transcrição de Herculano, onde o Alexandre Herculano critica a origem da raça lusitana na genealogia portuguesa, né? E, para Martins, os argumentos que o Herculano usou, de território, raça e língua, para ele, quanto a ele, não são decisivos, né? Portanto, para dizer que o Portugal moderno não tinha ligação com a Lusitânia, o Martins coloca que o Herculano não apresenta nenhum dado histórico concreto. Tá? E aí eles vão ficar um tempo estabelecendo essas questões questões mais voltadas aos historiadores mesmo. Não vamos, digamos, ficar analisando essas questões, que seria enfadonho demais. Eu quero mostrar aqui para vocês um caráter específico da Lusitânia e dos lusitanos, né? Que a gente verifica ainda hoje presentes em Portugal, né, na cultura portuguesa. Então, a Lusitânia e o povo lusitano são reiteradamente identificados com Portugal, com os portugueses. Isso domina a narrativa da obra de Braga o tempo inteiro. Tá? Então há uma exaltação nacionalista no bom sentido. E essa exaltação, ela vai enfatizar os traços do caráter dos lusitanos, as virtudes, as glórias, e o Teófilo Braga dirá que os portugueses, portanto monárquicos, né, a Portugal que surge a partir de Dom Afonso Henriques, adquire uma capacidade de resistência à invasão estrangeira, né, e sobretudo aquela capacidade extremamente combativa e inteligente, e isso está diretamente vinculado à ideia da Lusitânia, né? Para nós termos uma ideia, o Senado romano conhecia uma tenacidade inquebrantável das tribos lusitanas. E as tribos lusitanas tinham um grito de guerra que era o grito de vencer ou morrer. O lusitano não se dobrava, né? Então, os generais romanos, notadamente o Galba, ele jura que vai exterminar os lusitanos, porque eram tribos irrequietas, que criavam imensos embaraços para a soberania de Roma, né? Perturbavam a Península Ibérica, a Península Hispânica, né? Porque era um povo sempre vigoroso, distinto, tinha um sentimento absoluto de autonomia e não admitia de forma nenhuma que Roma interferisse ali na Lusitânia, né? Os lusitanos sempre sonharam com uma pátria livre. E segundo os geógrafos da antiguidade, os lusitanos eram o povo mais poderoso da Península Ibérica. Isso é um consenso entre todos aqueles autores que eu citei. Portanto, os lusitanos, além da coragem física, eram exemplos de dignidade física, cívica, de altura moral. Aquelas tribos, eram várias tribos, que tinham um fundamento étnico, e dentro desse fundamento étnico eles tinham uma estrutura característica de pureza e de superioridade, né? Existe uma carta famosa, que é de Caio Lélio, onde ele coloca da seguinte forma, ele fala da seguinte forma dos lusitanos, abre aspas: cumpre ter sempre presente que a Lusitânia é habitada pela mais poderosa das nações hispânicas. Não provém a sua força do número dos seus habitantes, mas da resistência devida a um temperamento tenaz e incansável, a uma dignidade individual que antes prefere a morte a qualquer aparência de escravidão. Explicarei isso pela pureza do sangue lusitano,
eles não se misturaram com os celtas, que haverá 4 séculos invadiram a Espanha, e conseguiram aliar-se e fusionar-se com os íberos. Na Lusitânia, não aconteceu como nas Galhas, quando aí se efetuou a conquista do celta invasor, o lusitano não cair na servidão militar como o gaulês. E isso vai ser esse tipo de relato do Império Romano, no caso esse é o de Caio Lélio, esse tipo de relato dentro do Império Romano é uma constante quando eles se referem aos lusitanos. Os lusitanos, portanto, são um povo que tem uma independência, não admitem de jeito nenhum, eles têm um sentimento de autonomia vigorosíssimo, é um povo bravíssimo, resistente, não há como dobrar os lusitanos. Então isso vai criando uma mística ao redor da Lusitânia, né? Porque era um povo ético, era um povo unido e era um povo que não admitia ter nenhum tipo de líder, né? E não admitia ter um rei. Os lusitanos não gostavam de reis e é interessantíssimo isso, porque depois, quando Dom Afonso Henriques cria a nacionalidade portuguesa, por que razão Portugal torna-se uma monarquia tão estável, não é que não teve problema, mas é uma monarquia estável, e uma vez que consolida suas fronteiras, elas estão consolidadas. Ora, nós só conseguimos entender essa situação praticamente oposta à ideia da Lusitânia quando nós vamos ver a forma como a monarquia portuguesa foi constituída. Porque havia um pacto entre o monarca, o rei, e os chefes locais, os chefes tribais, os condes, digamos assim, né? De modo que o rei português tinha o tácito compromisso de não destruir as culturas locais, né? Portanto, há uma aura, uma mística, que vai sendo tecida dentro do Império Romano sobre a Lusitânia, né? A Lusitânia não é somente um território, ela é uma alma, ela é um seio que une todos os lusitanos. Ora, então, ao lado dessa Lusitânia, vão ser atribuídas tradições culturais, tradições históricas, tradições míticas, e essas tradições vão ser transmigradas, passadas às portuguesas, né? Nomeadamente o fato dos lusitanos ou dos portugueses terem uma descendência de povos navegadores. Por quê? Porque os lusos são uma raça navegadora. Essa raça desceu do norte da borda ocidental da Europa, ocupa as ilhas britânicas, né? E a Aquitânia espalha-se na Espanha, etc. Tal. Então, os lusitanos tinham uma grande habilidade marítima. Desde o início pré-histórico em português, de Portugal, portanto da Lusitânia, nós vemos a ideia de um império talassocrático, né? Ora, portanto, o poema, esse livro ligado a Viriato, é um tesouro, porque o Teófilo Braga vai descrevendo a toponímia, os costumes, ele vai descrevendo essa alma portuguesa, essa alma muito antiga que veio vindo e que vai enfrentando um grande império e vai vencendo, né? Ora, chega um determinado momento em que ele vai falar do casamento de Viriato com Lísia, né? E, efetivamente, dentro desse casamento, quando ele vai descrever, ele expõe as riquezas naturais, as riquezas industriais que existiam em todas as províncias, os cantos, as danças. É uma coisa lindíssima a obra. Bom, um outro ponto fundamental, e que é preciso entender também, o Braga vai mostrar um antagonismo existente entre os lusitanos e os íberos. Curiosamente, esse antagonismo se mantém entre os portugueses e os espanhóis até hoje, né?
Evidentemente que existe uma questão complexa, ibérica, e isso está, de certa forma, ligado a uma questão de identidade nacional e a determinadas ações políticas que Roma tomava, né? O militar, o general Galba, ele tinha uma estratégia de destruição, de controle da Espanha. O Galba fala o seguinte, abre aspas, importa manter a Espanha dividida. Não é em Espanha citerior, nem Espanha ulterior, mas em lusitanos e íberos. Esses dois povos são incompatíveis entre si. O íbero admira a autoridade, a força, e quer exercê-la impetuosamente, ao passo que o luso ama a independência sem ruído nem aparatos. O íbero é incapaz de se unir para a defesa e obedece passivamente a qualquer poder físico ou moral que se lhe imponha. O lusitano liga-se facilmente para a defesa, em revolta contra todo o poder. Conheci pela experiência essas diferenças e reconheci por que forma poderia fundar na Espanha o poder indestrutível de Roma. 2 pontos. Acabar com a Lusitânia e estender as populações ibéricas. O que Galba está falando aqui? Veja a lucidez deste general, né, deste militar. Primeiro, que era impossível para Roma submeter a Lusitânia. É uma constatação. Porque os lusitanos não admitiam comando. Eles não reconheciam autoridade. Há inúmeros casos de generais, de centuriões, de autoridades que chegam na Lusitânia e perguntam assim, quem é seu chefe? Eles falam assim, nós não temos chefe. E os romanos não entendiam aquilo ali. Mas como vocês não têm chefe? Eles falaram, não temos chefe, não admitimos autoridade de ninguém. Mas quem manda em vocês? Ninguém. Nós mandamos em nós mesmos. Então, essa noção de autonomia plena foi algo que deu um trabalho gigante e eles eram unidos. Não parecia, mas quando tinha algum problema, todos eles se uniam e iam em cima daquele inimigo. Não é? O íbero, portanto, o indivíduo que vai habitar a Ibéria, a Espanha, era um sujeito, e é isso que o Galba percebeu, não é? Como o espanhol, era um sujeito que gostava de autoridade. Então, uma das estratégias que o Galba vai lançar, falar assim, vamos criar um rei aqui para essa gente. Vamos entregar para eles um rei e eles vão ficar quietos. Os espanhóis, os íberos aceitaram aquilo com absoluta facilidade e os lusitanos não. Né? Então havia nas cidades dominadas pelos célticos e pelos íberos, havia uma guerra, né, contra os lusitanos. E existe um outro indivíduo, que é o Caio Plâncio, né, ele também fala desse ódio instintivo que existia entre os íberos e os lusitanos. E Roma tentou, não é, submeter as cidades dominadas pelos íberos, né, obriga os íberos a uma aliança com Roma, e eles achavam que através dessa manobra eles submeteriam os lusitanos. E Roma sempre se enganou, porque os lusitanos entendiam as manobras de Roma, né, afirmavam que eles, lusitanos, eram uma raça irreconciliável com os íberos e com os celtas. Os lusitanos acusavam os celtas e os íberos de serem aliados dos romanos, não é? E, portanto, não havia possibilidade de submeter a Lusitânia. Isso nos dá uma ideia do caráter desse povo. Né? Ora, o Caio Lélio vai falar mais à frente o seguinte, numa carta, abre aspas, os lusitanos não podem ser vencidos senão pela perfídia. Sabereis que
entre a raça dos íberos e a dos lusitanos há um ódio irrefreável, mas latente. Nunca se ligam, nem se entendem, e a sua aversão mútua separa-os mais do que as inacessíveis fronteiras de rios e caudais ou de alterosas montanhas. Passarão os séculos, mas esta antinomia prevalecerá. É sobre ela que Roma deve apoiar o seu domínio. Muitos povos da Lusitânia estão hoje confundidos em território ibérico e Viriato, conseguindo reuni-los para a confederação defensiva em que trabalha, expulsará o poder de Roma da Espanha, com certeza, e não tarde. O íbero lisonjeia-se com os contatos da soberania de Roma. Deem-lhe-se títulos de cidades municipais, atraiam os seus filhos a Roma, e eles ficarão submissos, porque adoram o poder. Aproveitemos o ódio do íbero para demolir o lusitano. Para aniquilarmos o lusitano, é debalde que empreguemos a espada, mas é infalível o resultado impelindo-o para a União Ibérica. Então, o que o Caio Lélio está falando aqui? Primeiro, os lusitanos só poderão ser vencidos se eles forem traídos. Né? Então tem que ludibriar. Não há como lutar com esta gente. Roma joga o tapete. Não há como lutar. Eles não se submetem. Né? E, por outro lado, os romanos não conseguiam, enfim, expandir a sua fronteira. Mas eles entenderam claramente que os íberos, portanto os espanhóis, não só se submetiam a Roma, como adoravam o poder. E aí eles vão usar de um artifício. Bom, aquelas fronteira da Lusitânia passava um pouco para dentro da península, para dentro da Espanha, do território que hoje a gente chama de Espanha. Não é? Então os romanos começam a urdir um plano de unir a Península Ibérica. Né? Portanto, de unir Portugal e Espanha. Ora, e isso era o ato de perfídia. Né? Porque eles chegam à conclusão, então o Caio Lélio fala, não tem como vencer essa gente. Vamos unir todo mundo. Vamos unir porque eles vão se matar. Né? E essa é a forma que tem de aniquilar. E ele continua. Ele fala que, para fazer isso, tem que assassinar Viriato. Né? E ele mantém a ideia de que há um caminho. Os íberos e os lusitanos se odeiam. Portanto, tem que criar uma guerra consanguínea, de forma que leve os íberos a traírem, né, a matarem os lusitanos, e os íberos, ao mesmo tempo que forem matar os lusitanos, se sentirem muito gloriosos por esse assassinato, porque eles estarão fazendo isso em nome de Roma, e isso jamais será visto como uma traição. Né? Ora, acontece que isso dá certo. Há uma traição que redunda na morte de Viriato, né? E evidentemente que essa traição, essa desonra étnica, dado a característica dos lusitanos, aquilo não poderia nunca ter vindo dos lusitanos. Então, os caudilhos, né, os íberos, assassinam o lusitano, o Viriato. Certo? Bem, não obstante esse ódio ficadal entre os lusitanos e os íberos, no caso da obra do Teófilo Braga, ele enxerga que esta união dos povos peninsulares tem uma certa vantagem, não é? No sentido de que aquela confederação vai conferir à Península Ibérica algum tipo de estabilidade política, né, que vai dar um pouco mais de paz à questão. E ele sugere isso
no discurso que ele coloca a Galba no Senado romano, aonde Galba fala o seguinte: por mais que as nossas divisões administrativas retalhem o seu território, desmembrando-o, mas os lusitanos compreendem a necessidade da confederação das raças peninsulares como condição para repelirem o jugo estrangeiro e afirmarem a sua independência. E se essa confederação se chega a organizar, Roma terá no extremo ocidente um inimigo mais terrível do que Cartago. E as guerras contra os lusitanos serão mais sangrentas do que as guerras púnicas. Nós, erradamente, damos o nome de celtíberos a povos que são lusitanos de raça. Julgamo-los desunidos e aparentemente se mostram até a hora do perigo. Se os lusitanos chegarem um dia a estabelecer uma confederação, serão invencíveis e derrotarão os invasores estrangeiros que tocarem o solo da amada pátria. É muito interessante isso, sabe por quê? Porque este projeto da criação de uma confederação peninsular é retomado quase 1000 anos depois, pela Ordem de Cluny e pela Ordem de Cister e pela Ordem do Templo, né? Onde essas três ordens têm um projeto, que é Cluny que inicia, o chamado Projeto Teocrático Universal de Cluny. E isso está antes das Cruzadas. Então, a Península Ibérica é uma região em que a Ordem de Cluny intenciona fazer um projeto piloto de um governo mundial. Tá? E depois aquilo, por N razões, naufraga, não dá certo. A Ordem de Cister retoma o projeto e depois a Ordem do Templo também retoma o projeto, né? E é interessante porque o Galba, portanto, já havia visto que se a Península Ibérica se unisse, ela seria um perigo imenso para Roma, né? Ora, essa confederação dos povos não poderia, evidentemente, seguir uma fórmula monárquica. Por quê? O Viriato recusa o tempo inteiro o título de príncipe da Lusitânia. Roma cria um tratado de paz, oferece a Viriato o título de príncipe e ele estigmatiza esse regime. Ele fala o seguinte: a Lusitânia nunca teve reis e por isso sempre foi autônoma. No dia em que as suas cidades confederadas se submeterem a um chefe soberano, começará a sua servidão. Esse rei, preocupando-se unicamente do seu interesse pessoal e da hereditariedade da sua família em uma dinastia irresponsável, tratará de unificar sobre um mesmo cetro a Lusitânia e a Ibéria, jungindo as duas nações como os bois do carro. Para alcançar essa unificação, começará pelos meios capciosos dos casamentos reais, para vir a conseguir pelas heranças a junção das soberanias. E se esses meios falharem, o rei procurará alianças com outros reis estrangeiros que o defendam, comprando a estabilidade do seu trono à custa da liberdade, da independência e até do território da Lusitânia, desmembrando-a se lhe for preciso, ou chamando o estrangeiro para se impor ao seu povo, ou abandonando-o entregue ao assalto dos invasores. É isto um rei, planta parasita e daninha, que esterilizaria toda a Lusitânia. E Roma bem o pressentiu quando, para subjugar essa terra, vendo-se impotente pelas armas, recorre a um instrumento de íntima dissolução, dotando-a com um príncipe, aclamando um soberano. Rejeito o glorioso título, que é uma afronta para cidades livres, ligadas federativamente com as suas autonomias locais. Então veja, o que nós vemos na Lusitânia? Uma república federativa. Olha que coisa curiosa isso, não é? Todo modelo de governação que hoje nós temos como modelo republicano mais avançado é exatamente uma república federativa. Isso existia na Lusitânia e continuou existindo em Portugal.
Então essa é uma das razões pelas quais a coroa portuguesa, a monarquia portuguesa terá uma estabilidade por conta dessa república federativa, deste modelo de cidades autônomas. Claro que tem um chefe local, como era o viriato, mas é uma confederação de líderes, é um esquema tribal mesmo, né? E essa confederação é a garantia da independência. E essa garantia de independência identificava-se com a salvaguarda da nacionalidade. E os lusitanos não estavam nem um pouco dispostos a renunciar nem à sua independência, nem à sua nacionalidade. Portanto, eles não se submetiam a Roma por isso, né? Porque eles não queriam perder a sua identidade. Tá? Bem, então era impensável a um lusitano renegar a pátria lusitana. Aliás, Viriato falava isso sempre, né? E todo o esforço que Roma fez o tempo inteiro foi de arrumar indivíduos e estratégias que levassem os lusitanos a renegar a pátria lusitana. E Roma nunca conseguiu submeter a Lusitânia. Nunca. Então Viriato é o mito de um herói libertador, né? De um herói fundador, de certa forma, né? Porque ele não funda um país. O que ele funda? Ele funda a manutenção dessa confederação, né? Seja como for, tanto Viriato quanto Sertório são dois nomes absolutamente emblemáticos imbuídos dessa missão e com uma capacidade sobre-humana, né? Por outro lado, alguns historiadores que vão representar o Viriato, né? Vão ver um tipo de mito pré-sebastianista, porque ele é um herói que morre numa batalha, né? Um herói libertador, ao mesmo tempo é um fundador, ele resiste ao jugo estrangeiro, seja como for. Viriato, inquestionavelmente, é um dos símbolos fundacionais de Portugal, né? A Lusitânia surge em Portugal como uma terra de uma gente sobre-humana, né? É uma terra que lutou sempre pela sua liberdade, pela sua autonomia, que se insurgia contra qualquer poder centralizado. Durante todo o tempo da monarquia portuguesa, Portugal sempre empreendeu guerras santas. A monarquia portuguesa é contra todo e qualquer tipo de autoritarismo, né? A monarquia portuguesa sempre defendeu a história da cristandade. Combateu imensamente qualquer tipo de invasor estrangeiro. Qualquer tipo, né? Portanto, essa ideia de uma alma da Lusitânia, não é? Vai manter sempre uma característica para a história portuguesa que lhe confere praticamente um sentido místico, não é? E esse sentido inspira confiança, é religioso, fala de uma raça antiga de gente batalhadora, né? São populações restauradoras, defensoras da independência, da liberdade, e, sobretudo, a Lusitânia adquire para o português uma atmosfera de ser imperecível, né? Portanto, a política para o português é um processo de sacralização dessa independência, né? Da luta dessa liberdade, da conservação de um passado glorioso, né? Não como uma doutrina teológica, mas como um vínculo espiritual secreto que unifica as vontades dessa cultura portuguesa de libertação da Lusitânia, sempre, né? Então antecede, é curioso isso,
Portugal vai absorver a Lusitânia. Isso é algo tão diferente, por exemplo, o Brasil não absorve a mitologia indígena. Não é? A Espanha não absorve os celtas. A história de Portugal é diferente. Portugal absorve a Lusitânia. Né? Então, a história de Portugal, por onde quer que a gente olhe, ela sempre apresenta uma peculiaridade. Não é? Bem, vamos dar um breve intervalo e para nós voltarmos daqui a pouco para analisar um outro aspecto dessa característica mítica, enfim, do viriato. Fique aí um instante, nós já voltamos. Bem, voltando para a segunda parte do nosso programa. Então, o viriato vai adquirir uma característica mítica, praticamente, não é? E místico também. É um sujeito que inspira confiança, um sujeito para quem toda a gente estava disposta a lutar e a morrer. Né? Até o suposto casamento do viriato com a Lísia, que nunca chega a se concretizar, adquire um contorno mítico. Né? O viriato é sempre descrito, será sempre, e na obra do Teófilo Braga isso é muito visível, com características sobre-humanas. Né? Esse herói lusitano, curiosamente, tem um elemento mágico, que pouca gente sabe, um elemento muito semelhante ao de Rei Arthur. Ele tem uma espada lendária. Essa espada lendária, chamada Gaisus, é o talismã da liberdade. Não é? Essa espada cumpre a missão de manter uma nação. Tanto é que ele fala que quem descobrir a lâmina fulgente no resolvido chão cumprirá a missão de retornar livre à sofredora gente, dando-lhe a consciência de nação. Recebendo a espada Gaisus, lembrou-se Viriato das palavras do armeiro de Toletum, lamentando que os indefesos mantenedores da liberdade da Lusitânia não a tivessem brandido. Esses grandes chefes da resistência da Espanha ulterior estão mortos. Viriato reconhecia a continuidade de sua missão libertadora. Então é interessante que até este elemento de que havia uma espada mágica que era passada e que quem conseguisse ser o eleito, né, para receber a espada, isso ia dando em todos esses relatos uma aura de sobrenaturalidade. Né? Então o viriato tem todos esses aspectos, tem virtudes supremas cívicas, ele tem um patriotismo extremado, um desejo ardente de dar a sua vida por uma causa nacional, expressa o tempo todo que morre pela Lusitânia, né? Fala nos seus versos que o desejo dele é fazer a pátria lusitânia livre, e morrer por ela, pela Lusitânia, é uma morte risonha. Né? Então, além disso, o Teófilo Braga ainda vai mais além. Ele fala que o Viriato foi o sujeito que primeiro usou o brasão das 5 quinas, né, o pendão das 5 quinas, né, que será futuramente o brasão de armas da coroa portuguesa, né,
Já o conde Dom Henrique, pai do primeiro rei Dom Afonso Henriques, já ostentava isso. E depois Dom Afonso Henriques consolida, e é o mesmo brasão que nós vamos ver. Mas existe uma outra característica também, que, segundo a lenda diz que os lusitanos tinham, portanto, o Teófilo Braga vai colocar o escudo a 5 quilos, né? E outros lendários, outros mitólogos vão dizer que os lusitanos tinham por brasão um dragão verde em campo branco. E esse dragão verde é o mesmo dragão que nós vamos ver depois como timbre das armas nacionais de Portugal. Estou falando isso porque, de fato, o dragão como símbolo heráldico aparece desde o início da nacionalidade portuguesa, associado à coroa de Portugal. E aqui no Brasil tem sido inventado, por essa historiografia panfletária, que o dragão das armas da coroa de Bragança são exatamente o brasão da dinastia de Bragança. Nada mais inverídico. O dragão que os Bragança usam no Brasil é o dragão como timbre das armas nacionais da coroa portuguesa, desde o início da nacionalidade portuguesa, né? Que os Bragança herdaram como dinastia, portanto ligado à coroa. Então não é uma arma, um timbre nacional específico da Casa de Bragança ou dos duques de Bragança, muito pelo contrário, né? Quer dizer, a historiografia nacional inventa coisas verdadeiramente apopléticas. Eu fiz alguns posts sobre isso no meu Facebook, onde eu mostrei rapidamente a evolução das bandeiras históricas de Portugal, com a descrição heráldica das bandeiras, e em nenhum momento aparece, portanto, as referências que a historiografia brasileira inventou acerca do dragão e acerca do verde. A cor verde nunca fez parte da bandeira oficial de Portugal, da coroa portuguesa, exceto num único momento, que foi na bandeira de Dom Pedro II, né? Que assume a coroa em circunstâncias bastante específicas. Mas, uma vez que o seu reinado acaba, a bandeira volta. Então ele tem um campo em verde, mas exceto esse momento em Portugal, o verde nunca fez parte das armas nacionais. Isso é importantíssimo esclarecer, porque também vai existir a ideia de que o verde é a cor da Casa de Bragança. Nunca foi, é mentira. Também existem os brasões, basta ir, pelo meu Deus do céu, ao livro do Armeiro Mor, na Torre do Tombo, entre todos os outros livros de heráldica. Não há, em nenhum momento, a cor verde ligada à Casa Ducal de Bragança, e nem tampouco à Casa Real de Bragança. Aliás, a Casa Real de Bragança, ela assume sempre o brasão da coroa portuguesa, que nunca teve a cor verde, né? Ele desde todo sempre, um brasão das cores em que predomina o azul e o branco. E a partir do momento em que há a conquista do Algarve, o vermelho, com os castelos anexados, né? Por conseguinte, o brasileiro inventa coisas verdadeiramente memoráveis e completamente à revelia de qualquer verdade documentada. E o problema é que isso, inclusive, eu já vi isso sendo noticiado através de órgãos oficiais da própria Casa Imperial do Brasil, né? O brasão é dos Bragança. Não, nunca foi. O dragão é dos Bragança. Não, nunca foi. Tá? Portanto, nós precisamos de ter um pouco mais de seriedade no trato com documentos, né? E parar de inventar histórias para boi dormir. Bem, voltando aqui. A figura de Viriato
Portugal é um país que terá, por toda a sua trajetória histórica, né, um forte componente messiânico, né? Então, é um país que tem uma abundância de profecias, de estruturas messiânicas, personagens de pendor místico, né? Enfim, momentos, falas que vão sempre dizendo que existe um destino divino em relação à Lusitânia, né? E isso a gente encontra já nesse período do Viriato, e depois nós vamos encontrar sempre ao longo da história de Portugal. Portanto, existe a ideia de uma história de futuro, né? Um destino da Lusitânia, um destino épico. Há uma missão grande dos lusitanos vindouros, né? E parte desta missão eles vão encarnar dentro da chamada gesta expansionista, né? A gesta dos descobrimentos marítimos, enfim, que será sempre construído sobre bases federativas, mas vai existir desde todo sempre uma missão que vai caber à Lusitânia. Qual é esta missão? A missão do futuro glorioso da Lusônia é exatamente unificar o Oriente e o Ocidente. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Portanto, se a gente pudesse condensar essa construção histórica que termina com a edificação do Império Português, não é? A Lusitânia tem uma miragem de futuro, um arrebatamento profético, né, divino. E essa espada mágica de Viriato precisa ser redescoberta ou retirada do seu local, como a espada do rei Arthur, não é? Como a Excalibur, e ela precisa de ser brandida por um braço vigoroso, jovem. Portanto, dentro da tradição dos lusitanos, haverá de vir um homem, um cavaleiro corajoso, que vai dar um futuro glorioso à Lusitânia, né? Essa espada, às vezes, é identificada com Escalabes ou com Excalibur, né? E a Lusitânia, portanto, vai, de certa forma, reviver esses períodos de glória. Seja como for, é muito interessante a ideia de que a espada de Viriato prepara um império de base inabalável, né? E essa tradição dos antigos navegadores ligúricos, lançando futuramente os portugueses ao mar. Ora, a obra do Teófilo Braga é uma obra curiosíssima, portanto, porque o que ela vai fazer? Ela vai construir um tipo de genealogia de um mito, não é? Ela vai buscar um chefe lusitano e vai procurar, de certa forma, ver quais são as características desta alma da Lusitânia que permanece viva na cultura portuguesa, né? E o tema é interessante nós constatarmos também, porque o próprio tema do Viriato voltou muito forte. Falam que é por conta do fenômeno do Asterix. Não, não é não. Hoje está em moda, evidentemente, os estudos celtas, os estudos desses povos pagãos, da antiga Lusitânia, da antiga Ibéria, Península Ibérica, estão voltando a ser estudado. Mas não é só isso não. Existe um fascínio pela figura do Viriato, porque ele é uma figura múltipla, contraditória, mas ao mesmo tempo estratégica e que consolida a ideia, uma ideia identitária, né,
nacionalista, no sentido correto da palavra, né? Então, a parte todas as questões ideológicas que envolveram, evidentemente, essa iniciativa do Teófilo Braga nessa construção, é um texto, essa obra é uma obra recheada de lendas jurídicas, espadas mágicas, segredos, pedras, profecias, heróis sobre-humanos, enfim, é o mundo do maravilhoso. O mundo do maravilhoso, esse mundo legitima, chancela uma história, né? Essa história fala de um futuro onde a Lusitânia desempenhará um papel absolutamente preponderante na unificação do mundo, querendo ou não, acreditando ou não. O projeto dos descobrimentos marítimos portugueses fizeram exatamente isso. O mundo era dividido antes dos descobrimentos. E quem se lança ao mundo? Foi Portugal, não foi a Espanha. Então hoje, se nós temos uma cultura ocidental e cristã espalhada pelo planeta inteiro, a ação disso deveu-se a Portugal. E foi uma ação de descobrimento marítimo, né? Foi uma ação pelo mar. Enquanto Portugal não se lança aos mares, a Europa permanece restrita dentro dos seus territórios, das suas fronteiras geográficas. Portugal altera radicalmente a geopolítica do mundo, do planeta. E essa alteração foi tão radical que depois o mundo não será o mesmo, né? É interessante a gente perceber que aquilo que estava como profecia na Lusitânia, né, da união do Oriente com o Ocidente, de fato Portugal concretiza, né, através dos descobrimentos, né, como herdeiros da Lusitânia. É impossível não se maravilhar por esse livro magnífico do Teófilo Braga, Viriato. A gente recomenda fortemente que compre, que estude. É um dos mitos fundacionais da nação portuguesa. E nós precisamos de voltar a, talvez pela primeira vez, nós precisamos de estudar Portugal pela primeira vez, de uma forma séria, porque estudando Portugal, nós teremos a possibilidade de entender o Brasil, né? Não há como entender o Brasil sem entender Portugal. Portugal é o nosso mitologema. Se nós é o nosso ponto de origem e de contato com o divino. A nação portuguesa é criada a partir de uma visão que o primeiro rei de Portugal tem de Cristo, não é? Portanto, esse é o nosso logos fecundante. Suprimir isto, esta identidade do brasileiro, da cultura cristã, é um dos projetos mais malignos que já pôde ser tecido. E quando é que isto foi suprimido? Com o golpe de Estado de 1822, perpetrado pela maçonaria e com o total e pleno aval de Dom Pedro I e de José Bonifácio, os grandes artífices deste golpe de Estado. A República foi um golpe dentro do golpe. Nada além disso, né? E qual é a tragédia daquilo? Instaura-se um projeto de construção de identidade nacional, onde esta identidade nacional estará completamente evadida de qualquer base de transcendência. E eles vão, a partir daquele momento, subtrair da cultura brasileira toda e qualquer conexão com a história de Portugal. E, além disso, eles vão deformar completamente a história de Portugal, não é? Portanto, nós temos o direito inalienável de conhecer o nosso passado.
Porque, como dizia o nosso Messias negro, o Arlindo Veiga dos Santos, o presente que nega o passado não terá futuro. O Brasil não tem que estudar Portugal para submeter-se a Portugal. O Brasil tem que estudar Portugal porque é Portugal a sua raiz. É Portugal a sua origem. O Brasil, enquanto país, é uma construção de Portugal. Ele não é uma construção indígena e ele não é uma construção africana. É uma construção portuguesa, né? E, ao contrário do que os historiadores comunistas ensinam, a farta e a barão, dentro das escolas brasileiras, o Brasil tinha identidade nacional? Sim, sempre teve. O Brasil tinha cultura? Sim, sempre teve. Né? A partir de 1822, nos vai sendo retirado a nossa identidade nacional e a nossa cultura. E vai sendo, ao contrário, implementado um projeto maligno. Portanto, não há entre o Teófilo Braga, que é um positivista, e qualquer positivista brasileiro do século XIX ou do século XVIII nenhum grau de comparação. Porque o Teófilo Braga não tenta desidentificar Portugal com a sua própria trajetória histórica. E todos os historiadores brasileiros do século XIX em diante, portanto, os historiadores e os políticos que foram os artífices e os mantenedores do golpe de Estado de 1822, que é o golpe da independência da independência do Brasil. Todos esses sujeitos se empenharam fortemente em desconectar e em desidentificar o Brasil dele mesmo. O resultado final é isso que nós estamos vendo, quase 200 anos depois. Uma nação completamente enlouquecida, né? Dirigida por uma elite extremamente corrupta e absolutamente inepta e incapaz. Né? Portanto, o Brasil não tem outra saída a não ser refundar-se. E nesta refundação será preciso, efetivamente, que o brasileiro olhe com frontalidade corajosa para o seu passado. Ele vai precisar fazer um mergulho ao inferno, porque toda a historiografia brasileira, do século XIX em diante, ela é uma historiografia panfletária, no sentido de ser uma historiografia que mente, que omite e que distorce os fatos. O Império é uma aberração. O Império Brasileiro é uma construção maçônica, materialista. E não há por que botar panos quentes nesta realidade histórica. Né? Nós falamos, o Brasil precisa de entender claramente o problema do comunismo em solo nacional, o problema da maçonaria e o problema do liberalismo. Estes são 3 pontos fundamentais no entendimento de qualquer questão, quando nós pensamos na ideia da reconstrução da nação. Né? É preciso recuperar a nossa identidade nacional e para fazer isto, sem o qual nós não temos como recuperar a nossa alta cultura, para fazer isso nós temos que mergulhar no nosso mitologema. E aonde está o nosso mitologema de origem? Está em Portugal. Não está em nenhum outro lugar. Né? Então é preciso voltar. Assim como o filho não pode negar o pai que teve, independentemente se ele gosta do pai ou não. O Brasil não pode negar que a sua origem é portuguesa. Né? E se nós conseguirmos fazer esse mergulho de uma forma séria, aqui eu concordo com o Teófilo Braga. O Brasil junto com Portugal, não com a Espanha, não Portugal e Espanha, mas o Brasil junto com Portugal, ambos criam uma força realmente impressionante. E é preciso acreditar nesta força e nesta reunião. Né?
E como diria, para encerrar, o professor Agostinho da Silva, isso não é uma utopia. O que é verdadeiramente tradicional é a invenção do futuro. Não o futuro como projeto revolucionário, mas o futuro como projeto do Quinto Império que Portugal tanto encarnou, né, e tanto defendeu. Portanto, precisamos fazer todos os esforços para que nós façamos o impossível, porque o possível todos os homens fazem. Caminhemos, portanto, em direção ao impossível. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação e até a semana que vem. Um abraço.